Eu fiquei por um bom tempo tentando fazer uma introdução para esse vídeo, sendo que eu acho que ele não precisa, porque o título já é autoexplicativo. Os filmes que envelheceram igual vinho, não sei se é exatamente esse o título, mas o conceito é o mesmo. Ou seja, filmes que, sei lá, tem uma quantidade meio grande de tempo de vida, por assim dizer, ou de lançamento, chama como preferir, que se você assistir hoje, você vai ver que eles envelheceram como um belo vinho, saboroso e delicioso. Então eu decidi meio que revisitar a maioria dos filmes, pelo menos os mais famosos, dos grandes estúdios de animação, para descobrir quais deles envelheceram igual vinho. Então eu acho que um estúdio que seria bem interessante de se começar é infelizmente um que não está entre nós, ou seja... Eu sei que muita gente vai pensar que eu vou falar sobre A Era do Gelo 1, porque é o filme que pra muita gente ele envelheceu muito bem. E eu não nego, A Era do Gelo 1 realmente envelheceu bem, tirando a animação, ali realmente não tá legal. Mas na minha humilde opinião, e também porque o vídeo é meu, sabe como é, né? A Era do Gelo 3 é o filme que mais envelheceu bem nesse estúdio, porque eles conseguiram fazer um equilíbrio muito perfeito entre aquela seriedade do primeiro filme com aquele nível absurdo de piadas meio bobas do segundo e conseguiram o equilíbrio perfeito, algo que deixaria o Thanos extremamente orgulhoso, já que na minha opinião é perfeitamente balanceado. Além de, claro, eles criaram simplesmente nesse filme o melhor personagem da franquia e deram pra ele uma das cenas mais épicas. Eu não vou forçar a dizer que é do mundo das animações, mas com certeza pra Era do Gelo é um nível de épico que eles não estavam acostumados. E eu acho que a melhor coisa, ou pelo menos a que mais me interessa nesse filme, é todo o mundo de dinossauros que eles criaram ali com outras criaturas e tudo mais. Só que eu tava olhando, é sério que a Blue Sky só tem um filme que dá pra dizer que envelheceu como vinho? E sim, eu simplesmente tava ignorando a existência de Rio, simplesmente uma das melhores representações que a gente tem do Brasil nos filmes. É claro, ainda tem aqueles clichês como samba, carnaval, futebol, mas pelo amor de Deus, até que é legal e não é tão tipo ofensivo ou coisa do tipo. A real é que o filme é muito mais sobre o meu mano Blue tentando encontrar o amor e restaurar o clã dele da maneira certa. Até no caso o segundo filme ia acontecer e quem descobrir que na verdade tem muita arara azul ainda, mas enfim, isso não é o ponto aqui. Mas sério, esse filme na minha opinião, ele envelheceu muito bem. A maioria das piadas, na minha humilde opinião, são boas até hoje. Inclusive, a relação da Jade com o Blue é maravilhosa. A dublagem desse filme é um puro ouro. Eu não lembro se ele tem muitas pérolas, igual você vai de pesquisar no YouTube e falar, nossa, pérolas da dublagem de não sei qual filme, mas a qualidade técnica dessa dublagem é maravilhosa. E não podemos esquecer, Festa em Ipanema, meu amor. Mas vamos ser honestos aqui, eu acho que eu já gastei muito tempo falando sobre a Blue Sky. Eu acho que tá na hora de eu falar sobre os filmes que envelheceram como vinho. Não é segredo pra ninguém que Despicable Me, ou no caso, meu malvado favorito, que meu amigo... A gente pode falar mal o que quiser das adaptações de títulos pro Brasil, que o Brasil faz, mas essa daqui é uma das melhores na minha opinião. É inegável que meu malvado favorito é o melhor filme da Illumination, quer dizer... Na minha opinião tem um que eu considero melhor, mas a gente chega lá. Só que ele é facilmente o que as pessoas mais gostam, porque realmente, por mais que tenha uma história manjada no geral do tipo, o cara mal e carrancudo que vai amolecendo o coração e tudo mais, funciona, eles conseguem fazer de uma maneira muito boa. Eles pegam um vilão que você iria falar, nossa, que patético, e conseguem transformar ele numa ameaça realmente grande. Eu não nego que as piadas do filme são muito boas até hoje, e é um filme que tem um ritmo legal de se assistir, na minha opinião. Então... não tem como negar que esse aqui envelheceu muito bem. Agora eu vou roubar nesse jogo novamente, porque novamente o canal é meu, e dizer que Sing, o segundo filme, envelheceu muito bem. Deixa eu me explicar. O primeiro filme, sim, tem uns dramas muito mais bem desenvolvidos, se você quiser olhar assim, não dá pra negar. Porém, entretanto, todavia, a franquia de Sing não é um negócio que você vai assistir pelos dramas, pelos desenvolvimentos de personagem, pela história complexa, e sim pra você sentar sua bunda, se divertir, e quando chegar no momento do show final ele te impressionar. Eu acho que nesse caso aí o segundo filme conseguiu fazer muito bem. O único problema é assistir ele na versão dublada, porque o que esse filme mexeu de Star Talent, e uns de qualidade triste. Eu não recomendo ver ele no original, porque é chato ver a animação dublado no original, mas se a dublagem de Star Talent te incomoda, aí eu recomendo. Porém, cara, esse filme é extremamente divertido, apesar das músicas muito mal colocadas. Pelo menos a playlist é boa, mas de novo, é bem mal colocado. Nossa, é muito mal colocado. Eu tenho que concordar com a fala do Imaginário, parece que eles compraram, sei lá, 10 segundos das músicas e colocaram ali no filme, dane-se, mas o show final é literalmente de outro mundo. Eu deveria colocar o título desse vídeo de envelhecimento
envelhecem como vinho, porque um dos filmes mais recentes da Illumination, e eu não acredito que eu vou dizer isso, um filme que conseguiu derrotar no mesmo ano o filme da Pixar e da Disney, tá envelhecendo como vinho, e é Migration, ou Patos, como ficou traduzido aqui. Eu preciso dar um alerta, eu ainda não vi esse filme na versão dublada dele, porque a primeira vez que eu assisti, ele só tinha lançado no áudio original, então eu acabei vendo no áudio original, e eu gostei bastante. Mas, tirando esse fator, que eu não tenho como confirmar se é bom ou não, porque eu tô com preguiça de ver no dublado, eu preciso admitir que esse é um dos filmes mais gostosos de se assistir, no geral, assim, e principalmente um dos melhores filmes da Illumination. A animação é extremamente bonita, a aventura é muito da hora, e tem uma parte logo no comecinho do filme que é muito boa, que você fica assim, não, pera, ele está te enganando, não, ela não está te enganando, não, está te enganando. Não ironicamente, você fica essa cena inteira assim. E os personagens são muito carismáticos. Não tem um grande arco de desenvolvimento, só o personagem do Pai Pato, mas aí você vai assistir o filme e você vai entender, caso você não tenha visto. Mas no geral são só personagens muito agradáveis. E o personagem que você menos esperava gostar é o que você mais vai gostar. Mas eu acho que eu posso encerrar essa trilogia de filmes da Illumination que envelheceram igual vinho e começar a falar dos filmes da... Podem me chamar de louco, mas Tá Chovendo Hambúrguer envelheceu como um vinho. A animação continua extremamente bonita e o fato deles serem bem caricatos, exagerados e principalmente mais cartunesco nos designs fez com que a qualidade ficasse ainda melhor com o tempo, sabe? Ao invés de envelhecer por causa do realismo que eles poderiam ter colocado, no caso envelhecer mal, aqui envelheceu muito bem, porque como eu disse, é mais cartunesco e exagerado, o que faz com que a animação 3D consiga superar melhor o tempo do que uma animação mais realista, por assim dizer. E eu já falei algumas vezes sobre como uma animação tecnicamente boa, falando visualmente, não faz um filme bom. Frozen 2 é a prova disso. Porém, no caso de Tá Chovendo Hambúrguer, a história é muito boa, tem uns arcozinhos simples, mas muito bem feito na minha opinião, tem umas mensagens legais e pô, me desculpa, mas a ideia de uma máquina que faz chover comida é maravilhosa. A única coisa nesse filme que não envelheceu bem é o título, porque não chove só hambúrguer nesse filme. Mas eu acho que é justo eu falar do melhor dos dois mundos. Se eu falei de uma animação mais antiguinha, é hora de eu falar de um pouco mais recente. Homem-Aranha no Aranha-Verso, ou Spider-Verse resumidamente. Que a animação desse filme é magnífica e provavelmente é a mais bonita de 2018, já é de se esperar que eu fosse falar. Mas no geral, tudo aqui envelheceu muito bem, e continua no caso, porque né, o arco do Miles é maravilhoso, o pequeno eu acho até maldade, mas o arco do Peter Parker nesse filme é muito bom. Todo mundo gosta do Peter Parker meio lascado e tal, mas é muito bom ver um Peter Parker finalmente prosperando. Isso acontece lá no final do filme, eu gosto muito disso. O fato de que eles pegaram o conceito do multiverso e reduziram o tamanho disso foi uma jogada genial. A cena do Leap of Faith do Miles é maravilhosa, não tenho que discordar. Nossa senhora, que cena boa. Inclusive, a trilha sonora desse filme é um negócio muito bom, velho. É isso que acontece quando você faz música literata pop, mas pensada no filme em específico. Envelhece maravilhosamente bem. Mas se você reparou bem, até agora eu tenho falado de 2 filmes para cada estúdio. Então tá na hora de mudar isso e falar dos filmes que mais envelheceram bem da... Essa talvez tenha sido a parte mais difícil desse vídeo, porque vamos ser honestos, se eu for pegar de 2000 até 2010, todos, ou pelo menos a esmagadora maioria dos filmes da Pixar, envelheceram como vinho, de uma forma maravilhosa. Porém eu escolhi 4, e esses 4 são os meus filmes favoritos da Pixar até o momento. Eu sei, é roubar no jogo mais uma vez, mas como eu já disse várias vezes nesse vídeo, pô rapaziada, o canal é meu, o vídeo é meu, tá ligado? Eu tenho esse direito, tá ligado? A ideia veio da minha mente. Ela pode não ser uma mega mente, mas ela é uma mente. Vai parecer estranho o que eu vou falar agora, mas o que faz esse filme ter envelhecido muito bem é a discrepância que existe nele. Como assim, Ritos? O que você está falando? Tipo assim, a gente tem as aventuras dos Divertidamente, que é a parte pra chamar a atenção dos pirralhos lá, tá ligado? Não sei se você já sabe. E tem a parte da Riley, que é a parte que vai conversar com um grande público, não sei se é a melhor definição, mas todas as idades, eu acho que todas as idades. E aí que tá a discrepância, porque a Riley nesse filme ainda é uma pirralha, acho que ela tá entrando na pré-adolescência inclusive, e ela tá passando por uma quantidade absurda de coisas. Um adolescente perto da maioridade, por assim dizer, se mudando, trocando de amigos e casa, ok, ele já tem uma certa maturidade, por assim dizer, para tancar aquilo tudo, mas uma pirralha, perdendo os amigos, perdendo tudo que ela conhecia, perder uma palavra meio
exagerada, mas o caso deixando para trás tudo que ela conhecia dos amigos, que não são tão amigos assim. Na verdade, a Riley, nesses 2 filmes, ela tem umas amizades meio complicadas, mas isso é história para outro dia. Mas, tipo assim, ela perde os amigos, ela tá numa situação muito ruim, tem que se reencontrar. Cara, é um arco maravilhoso, tá ligado? E é essa discrepância que faz ser um negócio muito da hora. Porque é um monte de coisa pesada que uma pirralha tá passando. Ela ainda não tá tancando tudo aquilo, sabe? Ela não tem idade pra aguentar tudo aquilo. É tanto que a explosão que ela tem de fugir de casa é o melhor exemplo possível de como aquilo é demais pra ela. Deixa eu falar de Os Incríveis. Esse é nada mais nada menos do que o meu filme favorito da Pixar. Ele tinha tudo pra envelhecer muito mal se ele fosse só uma história genérica de super-heróis. Mas, meu amigo, a gente tem tanta coisa aqui. A velha e boa frase, não conheça os seus heróis. De uma maneira um pouco distorcida, por assim dizer. E por mais que tenha toda essa coisa de super-herói no filme, no real, a história dele é sobre uma família tentando se encaixar. Isso é simplesmente muito bom. Mas é claro, eu não posso negar que as cenas de ação desse filme são muito boas e envelheceram muito bem. Esse filme, de certa maneira, mais que o design em si você possa reclamar, até porque esse filme é bem antigo, cara, ele envelheceu até que bem, falando tecnicamente da animação e tudo mais. E dizer que Os Incríveis é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos? Um dos, tá? Um dos. Não é exagero. Agora, uma coisa polêmica é dizer que Toy Story 2 envelheceu igual o vinho. Eu sei que você vai pensar, mas por que você não está falando de Toy Story 3? É porque, vamos ser bem honestos aqui, Toy Story 3 tem o vilão que é muito bom, tem o final que é tipo, cara, os personagens aceitando a morte deles, aquilo ali, cara, meu amigo. Na verdade, olhando pro histórico da Pixar, isso aí é algo que não deveria surpreender, mas surpreende de qualquer jeito. E o final, aquele final é muito bom. Só que Toy Story 2 é muito injustiçado. Esse filme, ele conseguiu ter um balanço perfeito entre um filme mais denso, porque os filmes antigos da Pixar, eles eram mais densos, sabe? Se você compara com os outros. Porque, sei lá, os filmes da DreamWorks, se você for olhar, eles têm mensagens muito boas, a grande maioria, mas eles são mais fáceis de você consumir, eles são mais leves. Os filmes da Pixar também, os filmes da Disney também são com boas mensagens antigamente, hoje tá complicado, mas eles também eram mais leves de você consumir. Um filme da Pixar, ele costumava ser mais difícil de ser consumido. Só que Toy Story 2 não, Toy Story 2 é um filme que segue toda a ideia da Pixar, mas ele é muito divertido de assistir. Muito divertido. O vilão é muito bom, me desculpa, mas é. E eu vou jogar uma opinião bem popular aqui. Esse é o filme que traz os personagens mais carismáticos da franquia inteira. No caso, novos personagens. E sim, eu defendo Toy Story 2 igual fã de Dark Souls defende Dark Souls 2. Não sei se essa foi uma boa referência. Então eu posso passar para Ratatouille. Simplesmente o filme de um rato que cozinhas. Não preciso dizer mais nada, tô brincando. Eu gosto muito da mensagem que Ratatouille passa. Do tipo, não importa de onde você veio, isso não limita aonde você pode chegar, sabe? É uma mensagem maravilhosa e eu acho que isso por si só já denomina por que o filme é tão bom. Mas principalmente, é um filme de um rato que cozinha. Os caras conseguiram fazer um filme de um rato que cozinha ser extremamente lendário. Eu só espero que essa nova era da Pixar, por assim dizer, não faça com que eles inventem a palhaçada de fazer um Ratatouille 2. Porque, com todo respeito, a Pixar não é muito boa em fazer continuações que elas não querem. É hora de falar de um estúdio que consegue fazer boas continuações na sua grande maioria e que, meu amigo, esse aqui também é um estúdio que os filmes envelheceram igual vinho. E é claro que eu tô falando da... Eu não tenho como começar falando da DreamWorks senão de Shrek 2. Eu tenho uma lista pra você do porquê que esse filme envelheceu igual vinho. Primeiro, os personagens desse filme, eles sabem exatamente como tratar cada personagem. Por mais simples e tranquila que seja, eles justificam a existência de cada um deles. Isso é inacreditavelmente bizarro de você fazer, principalmente quando você olha a quantidade de personagens que já tinham e os personagens novos que foram introduzidos nesse filme. Outra coisa, esse filme não desperdiça nada. Do momento que ele começa até as cenas pós-créditos, se eu não tô enganado, tudo que é mencionado importa. Uma fala do burro lá no começo sobre a dragoa tá meio estranha, volta e é explicado lá no final. Um momento aleatório em que a fada madrinha entrega um cartão que você pensa que não vai se importar, que não vai valer de nada, vai ser importante depois. E outra coisa que eu mencionei sobre como Spider-Verse criou músicas autorais que basicamente funcionam no filme, porém, Shrek 2 soube muito bem como usar músicas que já existiam e que não foram feitas pro filme, mas de uma maneira impecável. Cada musiquinha que é colocada ali, no caso letrada e pop, combina. E eu nem preciso falar da Masterpiece, da cena que é impossível de superar, pelo menos dentro da DreamWorks.
que é a cena do castelo. Essa cena é basicamente o Fúria da Noite da DreamWorks, sabe? Algo incrível é que nenhuma outra coisa chega no mesmo patamar. E já começou Rio Banguela, como é que eu não vou falar de Como Treinar o Seu Dragão? Não é o meu filme favorito da DreamWorks? A quem eu tô enganando, é claro que é. Como Treinar o Seu Dragão, ele tem duas coisas que eu quero citar no quesito de envelhecer. O arco do soluço com Banguela envelheceu maravilhosamente bem. Eu acho que como eles fizeram um romance também envelheceu maravilhosamente bem. Mas tem uma coisa que pouco se fala. Na verdade o pessoal hoje em dia começou a elogiar mais. A trilha sonora de Como Treinar o Seu Dragão é maravilhosa. E é inacreditável o fato que ela foi excluída 3 vezes no Oscar. E o único filme da DreamWorks, na minha opinião, consegue chegar perto do nível da trilha sonora de Como Treinar o Seu Dragão é Kung Fu Panda. E dentro da trilogia, eu acho que o que mais envelheceu bem, na minha opinião, é o primeiro filme. Mesmo com o seu final, que muita gente talvez não goste muito, mas que eu consigo justificar, eu consigo fazer essa loucura de justificar. Ainda assim, eu acho que esse filme envelheceu muito bem. As lições que ele passa, as reflexões, as cenas de ação, cara. Tudo bem que nenhum outro filme, quer dizer, o terceiro talvez, tentou ir pela pegada de ação e tal, do mesmo nível que o primeiro. Mas, meu amigo, as cenas de ação do primeiro são magníficas. E eu percebi agora que eu só mencionei filme clássico da DreamWorks, né? Eu ia colocar Gato de Botas 2 aqui na lista, mas eu acho que tá na hora de eu mudar pra um outro estúdio. Então vamos falar das animações que envelheceram igual vinho. Nesse vídeo, a Disney foi o estúdio mais interessante que eu fui procurar as animações que mais envelheceram como vinho. E eu digo isso porque a Disney ela tem um histórico de animações 2D e um histórico de animação 3D. Então eu podia ir atrás da animação 2D e da animação 3D que mais envelheceu bem. E todo mundo sabe que a animação 3D da Disney que mais envelheceu bem é Enrolados. Me desculpa, mas não tem como você negar isso. As músicas desse filme são muito boas, por mais que não sejam tão marcantes e memoráveis, a qualidade delas é incrivelmente inegável. Os protagonistas são muito bons, o casal é provavelmente o casal com mais química que a Disney já fez nos últimos tempos. A vilã é provavelmente desses filmes de princesa da Disney a única realmente memorável e lembrada até hoje, porque quando eles resolvem fazer um vilão, bom, você já sabe o resto, eu tenho um monte de vídeo falando sobre isso, mas é claro que quando a gente fala do filme 2D que envelheceu como vinho, não tem como pensar em outro senão Mulan. Porém, eu vou fazer algo que não é muito legal. A lista de coisas que fazem Mulan ter envelhecido como vinho fica como a própria animação em si, a maneira como o filme muda brutamente de um estilo para o outro, ou seja, de uma vibe mais alegre para uma vibe mais séria. Obviamente as músicas que conseguiram envelhecer muito bem, uma se destaca mais do que as outras, mas faz parte. Os personagens secundários, os antagonistas, o vilão e obviamente a protagonista. Porém, esse filme, ele é um pouco diferente. Ele é o meu filme favorito da Disney e acho que isso não vai mudar tão cedo, e eu queria dedicar um vídeo inteiro só pra esse filme. Até porque esse conceito é literalmente a definição de Mulan, o filme que envelheceu igual vinho, ou o filme que envelhece igual vinho, ainda tô me decidindo. Mas enquanto eu não me decido, assista Frieren.